Convidamos o Dr. Ricardo Barbosa Alfonsino para conferir sua palestra sobre o tema Novo Crédito Rural e a Sustentabilidade Ambiental. Boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui com todos, participando dessa quinta conferência de Direito Ambiental da UAB, e na qual falarei sobre o novo crédito rural e a sustentabilidade ambiental. Mas antes disso, eu quero fazer algumas referências, porque como na minha apresentação no card, diz que eu sou presidente da Comissão de Direito Agrário do Agronegócio da UAB do Rio Grande do Sul, eu quero fazer uma reminiscência aqui para dizer que eu fui presidente da Comissão de Direito Ambiental, antes disso, da UAB do Rio Grande do Sul, e tive a honra de participar da Comissão Nacional de Direito Ambiental da UAB, do Conselho Federal, onde conheci, fiz grandes amizades, entre elas os participantes aqui deste evento, meu querido professor e mestre Celso Fiorillo, né? o querido Leonardo Campos, presidente da OAB do Mato Grosso, o Samir Murad, o Flávio Ahmed. Todos foram grandes figuras, grandes amigos, entre outros, que conquistamos naquele tempo na Comissão de Direito Agrário do Conselho Federal. Até hoje estamos, volta e menos, graças a Deus, nos encontrando e trocando afeto, né? Até porque foi tão grande a nossa amizade que sempre nos encontramos e temos grande carinho por todos do grupo. Também fui presidente da comissão e fundador da Comissão de Direito Agrário do Agronegócio do Conselho Federal, que não tinha essa comissão, e sou, então, hoje integrante daquela comissão e presidente da Comissão de Direito Agrário do Agronegócio da OAB do Rio Grande do Sul. Então, não sou completamente fora da área do direito ambiental, até tenho uma especialização na Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, já há mais de 20 anos. E sempre estou ligado a esse tema vinculado com o agro. Quero fazer uma saudação muito especial à nossa presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental, a doutora Ana Carolina, que está organizando esse maravilhoso evento com mais de 7.000 participantes. No nosso tema, nós temos aí, como todos sabem, o Brasil há 4 décadas, décadas um pouco mais, era um grande importador de alimentos. E em 4 décadas houve essa grande virada nesse tema, e hoje somos um dos grandes players mundiais da produção de alimentos, tanto na área de grãos como na área da proteína animal, frutas, tudo isso. O Brasil hoje é um grande participante do mercado mundial desses produtos. E esse ano, aliás, vamos chegar a 126 milhões de toneladas de soja e destas 84 milhões sendo exportadas, nos tornando o primeiro produtor mundial e o maior exportador mundial de soja, só para termos a ideia do que ocorreu em 4 décadas. Isso não existiu no mundo, nada teve essa dimensão, né? E tudo isso sendo produzido no aspecto da agricultura em menos de 8% do território nacional. Então, é quase um milagre que o Brasil fez com todos os seus problemas, né? Na área política, na área que tivemos aí nessas 4 décadas, tudo que aconteceu, mas apesar de tudo isso, o Brasil teve esse progresso. A agricultura e a pecuária são setores muito visados mundialmente, né? Justamente para cumprimento de metas ambientais, e ainda mais quando se trata de um grande player como é o Brasil, porque aí ele sofre a pressão dos seus concorrentes, que às vezes colocam situações até inexistentes para prejudicar nossa produção e acesso a mercados internacionais. E o Brasil, certamente, como todos sabem, alcançou essa condição pela qualidade, pelo inigualável meio ambiente que nós temos, por todas as coisas que sabemos, água, clima,
clima temperado, e nós temos assim o clima tropical, né? Então tudo isso nos leva a essa condição de grande produtor mundial de alimentos. Como diz meu querido mestre Celso Fiorillo, esse patrimônio é nosso e nós temos que termos a responsabilidade de dar conta dele de maneira sustentável, mas também tendo em vista a dignidade da pessoa humana. Isso aí o nosso professor está sempre dizendo, e nós temos que conseguir fazer isso aí, levando sempre que a pessoa humana seja o beneficiário de tudo isso, evidentemente, sem descuidar deste nosso patrimônio e da questão ambiental de sua manutenção. E nossa legislação, ao longo desde a Constituição Federal, especialmente, temos aí uma inúmera quantidade de leis, decretos, né, normas que levam a um regulamento, né, o nosso Código Florestal, a lei dos crimes ambientais, todas essas situações, né, as leis em relação aos biomas, que, se bem aplicadas, nós teríamos realmente uma condição de preservação e de manutenção, de produção, sem agredir a natureza. Verifica-se que, a partir das exigências legais do mercado, a atividade também, por si, porque também ela tem a necessidade, o mercado lhe impõe, né? Se o produtor não tivesse essa obrigação pela legislação, de respeitar o meio ambiente, o próprio mercado nacional e internacional cada vez mais é exigente em condições absolutas de que nós tenhamos uma agricultura com menor impacto ambiental, uma agricultura sustentável, com menos uso de agroquímicos, com agricultura de precisão, e isso vem acontecendo, né? O Brasil tem tido sua produção usando o plantio direto na palha, consórcio entre agricultura e floresta, redução de combustível fóssil pelo uso de energia solar e energia eólica, e as lavouras todas têm buscado, né, pela tecnologia da agricultura de precisão. Ela cada vez usa menos agroquímicos, ela cada vez se utiliza de menos água, porque a irrigação vai por sulco, então não há desperdício de água nessa produção. Todas essas coisas têm levado a uma melhora substancial na produção agrícola brasileira. E tudo isso, né, como existe no mundo, todo mundo tem agricultura, os países subsidiam de maneira bastante eficaz as suas agriculturas, eles investem grandes quantias para subsidiar a agricultura, o que não acontece no Brasil. Nós temos aqui muito pouco recurso para a agricultura, para financiar a agricultura ao longo do tempo. A questão do seguro agrícola, que é uma coisa fundamental, nós temos um seguro insignificante, numa atividade insegura, né? Eu digo que o agricultor brasileiro sem seguro, ele é como um trapezista sem rede de proteção, que ele erra o salto e se esborracha porque nada lhe protege, aí ele leva anos para se recuperar ou morre numa situação de problemas climáticos, mercadológicos, outras coisas. Então, o Brasil suga muito da agricultura e lhe dá muito pouco. Recentemente, nós estamos aí para ser implantado o Plano Safra para a próxima safra, e até agora não foi aprovado o orçamento para isso. E já se sabe que vai ser muito reduzido. Nós teremos um crédito suficiente somente para a agricultura familiar e um pouco da média agricultura, do médio produtor rural, através do Pronamp. Isso tudo é uma tristeza num país que produz tudo isso, que consegue dar segurança alimentar de qualidade para sua população. Agora, na pandemia, não tivemos prateleiras vazias. Alguns se queixam, mas os preços agrícolas, os produtos agrícolas estão muito caros. Mas você vê que com 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, com o preço que está, ovos e frango, você teria alimentação para várias pessoas por algum tempo. O produto sempre foi muito barato. Então, o problema todo hoje é com essa dificuldade, com esse crédito reduzido oficial,
que nós temos, que ele tem muito pouco subsídio, o crédito vem do depósito à vista, vem da poupança verde, o governo bota muito pouco dinheiro no crédito rural, assim mesmo nós não temos um crédito, mas esse ano provavelmente 70% do financiamento agrícola será dado pela a iniciativa privada fora banco, que são as trades, as cerealistas, os fornecedores de insumos, de adubo, de agroquímicos. Então, isso, a agricultura vem sendo financiada, o custo aumenta por esses players da atividade, que são os fornecedores, aqueles que estão envolvidos. O crédito oficial está se tornando cada vez mais insignificante. E esse fato de ser financiado por trades, cerealistas, todas essas, exige cada vez mais, assim como o crédito oficial exige que, para ser concedido, seja comprovado a regularidade do CAR, seja comprovado que se fez algum prazo, está sendo cumprido, que não tem não foi autuado por nenhum crime ambiental, que não existe trabalho escravo, tudo isso o crédito oficial exige do produtor para que seja concedido o crédito. Até agora o Banco Central o Banco Central exatamente acaba de emitir uma consulta número 62, para servir de base à regulamentação do crédito rural pelo Conselho Monetário Nacional, e nessa consulta o Banco Central traz uma enorme quantidade de exigências ambientais para a concessão do crédito, que vem sendo, inclusive, objeto de discussão pelas entidades do setor. Então, tudo isso, cada vez mais, as exigências do crédito na área ambiental para a concessão do crédito são grandes, né? E esse crédito, que vem de ser mais de 70% dele, pelas trades, eles terminam tendo também uma exigência grande, porque, como são para exportação, o mercado externo cada vez exige mais a comprovação de que aquele produto foi produzido em condições sustentáveis, sem agressão à natureza, em áreas que não são de desmatamento ilegal. Tudo isso, para o mercado externo, vai nos obrigar cada vez mais a comprovar que produz de forma correta, ambientalmente correta, para que esse produto possa alcançar os mercados externos. E o agro vem trazendo, em função dessa situação de dificuldade do crédito, nós estamos aí com uma legislação nova que vem buscar recursos para o agro. Nós temos, o ano passado, foi sancionada a lei do agro, a lei 13.986, que traz novos instrumentos de crédito para a agricultura, como, por exemplo, a cédula imobiliária rural, que tem base, vai ter como garantia o patrimônio rural e a federação. A parte do patrimônio do produtor vai servir de garantia para esta cédula e ela será levada ao mercado, assim como a cédula do produto rural, tanto a CIR, essa cédula imobiliária rural, como a CPR, poderão ser indexadas em moeda estrangeira justamente para buscar esses mercados externos que estão ávidos por aplicar no agro brasileiro. São trilhões de dólares que temos no mercado, ou de euros que temos no mundo, e com condições de vir a aplicar no Brasil. E essa condição agora, para que esses novos títulos em moeda estrangeira, para que eles tenham condições de captar esses recursos no exterior, eles terão que comprovar claramente essa condição ambiental da produção que está sendo exportada. Esses fundos que estão pelo mundo, eles têm como condição primeira que aquela atividade que ele vai investir no Brasil, elas tenham um cumprimento das regras ambientais, que os produtos sejam comprovadamente saudáveis e que não causarão problemas aos seus países, aos países onde eles serão importados. Também nós temos, que foi agora, o mês de maio, foi sancionado este ano, nós temos o FIAGRO, que é o Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio, que são fundos importantíssimos. Essa nova lei do FIAGRO, a Lei 14.130, agora que foi sancionada em maio, ela vai usar fundos, inclusive imobiliários. Ela mudou a lei
dos fundos imobiliários que existe lá desde 93, se não me engano, e com isso vai haver captação através desses fundos no mercado interno e no mercado internacional, porque é permitida a aplicação de recursos no mercado para fundos internacionais. Então, diante dessa nova lei desse FIAGRO, que foi recentemente sancionado, será mais uma fonte privada de recursos para cobrir aquela fonte oficial, que, né, está muito curta, está muito pequena. Então, esses fundos, tanto esse o FIAGRO como a Lei do Agro, está possibilitando captação de recursos no mercado interno e no mercado internacional, que obrigarão cada vez mais que nós tenhamos uma agricultura cumprindo as obrigações de sustentabilidade, que não se utilizem de áreas em área de desenvolvimento ilegal e outras condições que vinham sendo utilizadas. Então, tudo isso vai mudando este quadro, né? Esse do financiamento rural, ele está tomando um novo formato que obrigatoriamente levará o produtor rural a produzir de forma sustentável. Então, tudo isso são coisas novas que vêm acontecendo e são importantíssimas para transformar nossa agricultura realmente numa agricultura sustentável, com todas as condições de alcançar esses mercados internacionais. Então, nós temos essa condição que o Brasil vem cada vez mais buscando, né? E nós temos também uma coisa que temos que elogiar, que o Ministério da Agricultura, há 10 anos, né, lançou o programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono, né? Esse programa ABC é um programa muito importante que a ministra Tereza Cristina tem dado importância especial a ele, porque ela tem andado pelo mundo vendendo nossos produtos. Ela faz, a ministra faz a parte do Ministério de Relações Exteriores, que é complicadíssimo, e faz a parte do Ministério também do Meio Ambiente. Ela termina pelo mundo, né, levando um discurso mostrando realmente essa questão da sustentabilidade e o que nós estamos fazendo para melhorar isso, coisa que os outros ministérios não vinham nos ajudando. Então, esse trabalho da ministra, ela tem esse programa ABC e a dificuldade que ela tem de recursos, ela sabe as dificuldades que ela tem, mas nessa situação aqui ela tem investido muito e este ano ela conseguiu aplicar 2,5 bilhões nesse programa ABC, onde ele tem assim algumas situações importantes focadas, né, justamente nessa questão do baixo carbono. E esse programa ele tem, entre outros, né, o incentivo à recuperação de pastagens, ele tem justamente a questão do plantio direto em palha, ele tem esse trabalho, ele tem a atividade consorciada entre floresta e agricultura, ele tem o método agroflorestal para mantendo as florestas e produzir tanto na pecuária como na agricultura. Ele tem vários programas de baixo carbono, então, que vêm sendo aplicados, e esse programa, a tendência, ainda falei com o pessoal do Ministério ontem, eles dizem que a tendência é dobrar para o ano que vem essa verba do programa ABC. Né? Então, esse programa ABC tem um juro de 4,5% ao ano, ele não é muito barato, mas no que se pratica hoje no Brasil ele é bom, e tem 12 anos de prazo com 8 de carência, quer dizer, ele permite que haja implantação do projeto, né, de sustentável, para depois de que ele começar a dar algum resultado em todas essas atividades que prevê o programa, é que começará o pagamento das parcelas relativas ao programa. Então, é um programa muito importante e nós temos que valorizá-lo e divulgá-lo para as pessoas saberem que existe, né? Então, nós temos, assim, uma legislação, como eu disse antes, bastante rígida e que vem trazendo, então, novas fontes de financiamento que estimulam cada vez mais e preocupam-se cada vez mais com o meio ambiente, com a sustentabilidade e com uma agricultura de baixo impacto. Né? Então, nós temos
ainda grandes polêmicas hoje, que devem ser comentadas também, que são em relação aos biomas, né, que vão ser tratados nesse painel. Nós temos recentemente duas ações civis públicas, uma no Paraná e outra em Santa Catarina. A do Paraná, o Ministério Público Federal do Paraná ingressou com essa ação civil pública há um mês e pouco, e para que não daquela polêmica da aplicação do Código Florestal na lei da Mata Atlântica. O que está vigorando? É o Código Florestal no aspecto da Mata Atlântica ou é a Mata Atlântica que está fora do Código Florestal? Essa ação civil pública do Paraná, ela teve liminar, né, dando liminar ao Ministério Público para que, confirmando que é válida a lei da Mata Atlântica, e foi confirmada essa liminar pelo Tribunal Regional da 4ª Região, lá de Porto Alegre. Eu estou em São Paulo hoje, pois estou falando lá de Porto Alegre, e foi confirmado, e o ministro Hugo Martins, o nosso presidente do STJ, cassou essa liminar do TRF4 em relação a esse assunto, mas certamente ela será levada agora às turmas do STJ e provavelmente outro destino, outra decisão em relação ao assunto. Em Santa Catarina, também o Ministério Público Federal entrou com outra ação com o mesmo objetivo da não aplicação do Código Florestal na área de Mata Atlântica, e também foi deferida a liminar. O Tribunal Regional Federal confirmou, e agora já tem sentença de Santa Catarina acolhendo, então, a ação civil pública do Ministério Público em relação a esse assunto importantíssimo e polêmico. Nós, a partir destas decisões, que ainda tem uma ADIM no Supremo, que o presidente da República entrou ano passado, para que, com o objetivo de que o Código Florestal seja aplicado na Mata Atlântica também, e essa ação civil pública está com o ministro Fux como relator, mas essas decisões, se confirmadas, que temos até agora, teriam uma situação complicadíssima para os produtores da área da Mata Atlântica, que vão ter que recompor aquelas áreas consolidadas, que, né, pelo Código Florestal estavam consolidadas, vão ser autuados, que já estavam sendo autuados, foram suspensas as autuações pela utilização dessas áreas, vão ser excluídos do Código do Crédito Rural, porque não terão a comprovação do CAR e terão que fazer os programas de recuperação para cumprir com a recuperação destas áreas. Então, é um problema complicado. No Rio Grande do Sul também tem uma ação do Ministério Público em relação exatamente ao bioma Pampa. Essa ação do Ministério Público, ela está visando que é uma lei estadual que permitia a utilização também das áreas consolidadas antes de 2008, no bioma Pampa, mas essa ação teve liminar, está em curso, impedindo a utilização das áreas do bioma Pampa, que é imenso dentro do Rio Grande do Sul. Então, nós temos essas três situações, provavelmente também tenhamos alguma coisa no Cerrado, que eu não tenho conhecimento, deve ter alguma coisa no Pantanal, alguma outra MP que não é do meu conhecimento, talvez o professor Celso saiba, e que trarão aí um problema sério para esses produtores. Teremos a preservação ambiental dessas áreas, que estavam... Hoje temos, pelo que eu tenho visto, temos tido uma recuperação da Mata Atlântica em alguns lugares, como no estado de São Paulo, parece que houve uma recuperação em um percentual significativo, mas o fato é que em alguns estados, como São Paulo, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, a Mata Atlântica ocupa um território bastante significativo, e esses pequenos produtores que estão nessas áreas vão ter problemas aí com essas liminares e essas ações que foram
ingressadas lá na Justiça Federal nos 2 estados e na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul em relação ao bioma Pampa. Também eu acho importante, para que se consolide todo esse processo ambiental brasileiro, que nós tenhamos algumas leis que têm que ter a sua efetividade, umas já existentes e que passem a ter efetividade, como agora tivemos aí a lei do pagamento de serviços ambientais, que, no meu entendimento, é importante, porque o agricultor brasileiro teve suas terras expropriadas aí em 20%, 35% e 80%, e nós temos nas reservas legais e tem o ônus da conservação, né? Serão multados se não mantiverem a conservação dessas áreas, APPs e outras coisas mais. Então, essa lei de serviços ambientais vai estimular esse produtor que ele mantenha essas áreas de reserva, em condições, e que receba por esse serviço, que é, no meu entendimento, mais do que justo. Outra situação que precisa ser consagrada é a questão do licenciamento ambiental. O Código está desde 2012 e nós estamos até hoje sem as regras do licenciamento ambiental. Isso é uma coisa absurda, né? Que nós tenhamos que se mude, que se aplique isso ou aquilo, né? Mas o licenciamento ambiental tem que ser regulado para que tenhamos a segurança jurídica dessa atividade tão importante e que, sem uma regra definida, ele fica jogado à própria sorte. Temos também essa questão da regulamentação fundiária, que é importantíssima. As polêmicas são muito grandes em função disso, de alguns casos de problema de grileiros, isso e aquilo, termina a lei não se concluindo, nessas intermináveis discussões no Congresso, mas temos todo esse povo que vive nessas áreas irregularmente há muitos anos, em pequenas áreas, os ribeirinhos lá do Amazonas, e tanta situação do país, sem a regulamentação fundiária, ele não tem acesso a crédito, ele não tem acesso a assistência técnica, ele não tem acesso à assistência social, então tudo ele vive atirado naquele seu lugar, que ele está lá há muitos anos, nessas áreas da União, e não consegue, então, utilizá-las devidamente por não ter a legalização fundiária dessas áreas. Também é importantíssimo que continue, o governo vem fazendo isso, a regularização das áreas desapropriadas para a reforma agrária. Nós temos, no nosso território nacional, 10,41% do território de áreas desapropriadas. Quer dizer, nós temos uma situação de um percentual do território maior do que é utilizado na agricultura, com áreas desapropriadas e que boa parte delas não foram tituladas àqueles que receberam seus lotes. E sem essas áreas estarem tituladas, ele também não tem acesso ao crédito, ele não tem acesso à assistência técnica, todas essas coisas, e aí toda essa montanha de dinheiro que foi gasta na desapropriação, que foi gasta nas áreas na reforma agrária, ficam jogados na miséria esse povo, sem essa regulamento, sem que tenham os seus títulos legalizados para que ele possa ter acesso normal à produção, a trabalhar associativamente, tudo isso que é necessário. Então, são essas considerações que eu queria trazer aos meus queridos amigos, agradecendo a grande honra de poder participar. Opa! Caiu a câmera. E poder participar desse importante evento, esperando ter contribuído com essas minhas sucintas palavras aí para esse tema tão importante, que nós temos essa conciliação da produção agrícola com o meio ambiente. Se nós não trabalharmos fortemente para que isso aconteça de forma razoável, não é razoável, de forma ambientalmente se espera da produção agrícola, o Brasil perderá muito nos dois sentidos, perderá no ambiental e perderá nesse grande setor que move a atividade do país, na economia do país, tem dado uma resposta fantástica, como tem dado agora, nesse trágico período aí da pandemia,
foi o setor que reagiu, foi o setor que se manteve na ativa e que está cada vez mais trazendo divisas e trazendo para a sociedade, para a questão social do país, mantendo empregos, abrindo novos empregos, né? A agroindústria crescendo, a produção de máquinas e equipamento crescendo, quer dizer, tudo isso trazendo tributos à sociedade. Quando nós temos a atividade rural produzindo com capacidade, as cidades crescem com qualidade, porque tem tributo para a prefeitura, o comércio vende, é uma cadeia que se expande por todo o país, importantíssimo. Esse nosso interior, que sofre terrivelmente pela falta de recursos, a agricultura termina dando por tudo aquilo que ela dentro da cadeia ela produz e traz de resultados ao nosso interior do Brasil, mas também as capitais onde estão as fábricas, onde tudo aquilo que é produzido para a agricultura brasileira. E esse mercado internacional que nós alcançamos cada vez mais com qualidade e que temos que continuar fazendo e apoiando, mas sempre também bastante vigilantes para que a legislação ambiental seja respeitada, os bandidos que estão por aí, os grileiros, os madeiros, os maus agricultores que desmatam, que também tem, não, evidentemente que tem, que sejam penalizados para que aqueles que se veem cada vez mais melhorando na sua atividade sejam valorizados e reconhecidos pela nossa sociedade. Obrigado a todos, meu abraço, minha satisfação de ter no painel meu querido Celso Fiorilo e a nossa presidente Ana Carolina. Abraço a todos. Agradecemos a importante palestra do Dr. Ricardo Barbosa Alfonsin,